Estamos de volta com o programa Itapuã em Debate a Democratização da Informação. No nosso cenário central, a presença do iluminado orador espírita Divaldo Pereira Franco. Nesse último bloco, cada convidado terá a oportunidade de fazer o seu último questionamento ao nosso convidado especial. Eu gostaria de começar esse último bloco, seu Divaldo, fazendo um questionamento. Eu sei que muitas pessoas sofrem ao perder o seu ente querido, perder o seu amigo, o seu familiar. É um momento muito difícil na vida do ser humano, né, como homem de carne e osso. Qual é a mensagem do Espiritismo, né, consoladora nesse sentido, principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando agora e estão passando por esse momento? No ano de 1900, Freud publicou um livro muito interessante. Chama-se Nostalgia e Luto. Então ele fala das perdas. Ou melhor, o nome do livro é Melancolia e Luto. Ele fala das perdas. O indivíduo tem uma tendência de fazer uma depressão sempre que perde algo. Quando perde dinheiro, quando perde um afeto, quando perde um objeto de estimação, quando perde alguém através da morte. E então ele diz que este fenômeno dura normalmente entre 4 e 6 semanas. A dor, mais de 6 semanas, ele fica patológico, vira depressão. E então ele descreve que a perda de um ser querido é uma das perdas mais dolorosas. Isso, na palavra de um psiquiatra materialista, é comovedor. Nós consideramos a morte um ser muito desagradável, sob o aspecto, e um ser fantástico, porque nos liberta de situações muito penosas. Mas a perda é dolorosa, principalmente para quem fica. E eu cunhei um pensamento. Eu costumo dizer assim, quando alguém querido morre, leva um pouco de nossa vida. Nunca mais somos o mesmo, é natural. Mas o Espiritismo nos alenta, dizendo, o ser que morreu vive. Tenha certeza de que o vai reencontrar. Não estará no céu, não estará no inferno, estará próximo de você. Porque céu e inferno são estados de consciência. O amor de Deus jamais pune, o amor de Deus nunca perdoa. Porque o amor de Deus não tem ressentimento. Para perdoar é necessário ter ressentimento. E como Deus ama, Ele ama sempre. Então nós diríamos às pessoas que hoje estão saudosas, angustiadas, chorem. Porque vale a pena extravasar a angústia, é uma catarse. Mas confiem no reencontro. Lembremos de que Jesus morreu e ressuscitou. Só há ressurreição porque há morte. Nós todos reencontraremos os seres queridos. Procure no silêncio da sua oração envolver o ser querido em vibrações de doçura. Isso os atrai, eles acercam-se, eles nos transmitem pensamentos de paz. Nos estados oníricos de sonho, nós os encontramos outras vezes. Então, embora não apague a dor, luariza a dor. Direi aos que choram, seus desencarnados, que confiem na ressurreição e no encontro futuro. Tudo bem. Regina Guimarães, Diário do Sudoeste. Bom, eu tenho uma questão assim em relação ao jovem. Nós vemos hoje, e trabalhando também como professora, que eu sou professora, na parte educacional, a descrença, o desamor. Como o jovem está desacreditado, esquecendo seus valores morais. Como podemos trabalhar isso e melhorar isso hoje? É a falência da família, professora. O jovem é a educação que nós lhe damos. Há uma corrente psicológica que diz que a educação não muda a ninguém. Não concordo com esses psicólogos. Eles dizem que que o indivíduo é a sua tendência. Ele traz tendências inatas e que a educação não reforma. Eu faço parte do grupo que acredita que a educação reforma e modifica os instintos. Nós educamos pulgas para saltar, educamos paquidermes, educamos símios, por que não a criatura humana? Por piores que sejam suas tendências. É que a partir dos anos 60, com a revolução sociológica dos hippies, a família se desestruturou. E então hoje são órfãos de pais vivos. Os números contínuos de divórcio desestruturaram. A imagem do pai desaparece quando chega um estranho para ser o seu pai adotivo. A imagem da mãe sofre uma deficiência quando chega uma estranha que vai ter nele um enteado e vai lutar para ter o seu próprio filho. Então essa desestruturação familiar produziu no jovem uma certa indiferença, porque invariavelmente o jovem não é amado. Nos lares estruturados, onde existe a presença do amor, existe equilíbrio.
A grande solução seria voltarmos à família, não a tradicional, castradora, do pai punitivo, não. Mas a família ajustada, onde existe o amor. A escola instrui. Infelizmente, muitos pais jogam os filhos nas escolas para se verem livres. E querem transferir para os professores a tarefa que é deles. Hoje o mundo inteiro está sofrendo muito na área pedagógica. Portugal está num caos. Eu estive lá há pouco tempo, os professores estavam em greve, não por salários, pela agressividade dos alunos. Na Espanha, ida, e na Alemanha também, nos Estados Unidos, à entrada das escolas estão portais para detectar metais, revólveres. Por quê? Porque não tem paz. O adolescente de 12 anos, há poucos dias, várias crianças em São Paulo, numa escola, ao serem revisadas, tinham revólveres aos 12 anos. Não é a criança, não é o adolescente, é o adulto negligente, insensato. Então nós temos que investir na família. A grande educação é na família, para que o jovem recupere o seu ideal. Então o jovem hoje deseja apenas o funk, a droga, o prazer, porque é uma fuga psicológica. Todo jovem que tem um lar estruturado não precisa de droga, porque a droga é a mãe adotiva. O que o pai não faz em casa, o traficante faz, dá carinho e dá prazer. Então ele adota o nosso filho rejeitado. O Espiritismo diz que quando a família se desestrutura, nós temos um reverdecer, um recrudescer da selvageria. Então, se nós olharmos o jovem e procurarmos encaminhá-lo com ternura, se dialogarmos, ele é acessível. Nós mantemos contato com jovens desde 1952, na Mansão do Caminho. E a Mansão do Caminho em Salvador já educou mais de 30 mil crianças que hoje são adultos. Nós criamos a filosofia lá, em nossa comunidade. Ninguém fuma, nem os professores. Se quer fumar, sai da comunidade. Ninguém toma bebida alcoólica. Ninguém namora. Porque aqui não é lugar para namorar, é um lugar para estudar. Namore do lado de fora. Por que namorar no parque da escola? Não, no parque da escola vai estudar. E nós criamos essa filosofia. Por incrível que pareça, nós não temos um vidro quebrado numa instituição com 3.150 crianças e adolescentes de bairro que está abaixo da linha da pobreza, de crianças agressivas, de meninos de rua, porque nós procuramos dar-lhes o que as famílias não estão dando. Aliás, não tem famílias, o lar não está dando. Muito obrigada. Bem, doutor Biratã Cat. Divaldo, dentro dessa linha de raciocínio, o descompasso do ser, ele está refletido dentro da família, porque se o indivíduo está desequilibrado, está com dificuldades, isso está refletindo dentro do lar. E do lar passamos para a sociedade, passamos para a cidade, passamos para o planeta. Então nós nos vemos com a ideia complicada a respeito disso. Aonde estará a resposta? Quando você citou Ernesto Renan, que descobriu Jesus em sua história, e ele tirou Jesus da cruz e pôs ao nosso lado como amigo. Exatamente. Não era essa postura que a família tem que ter? Trazer Jesus para dentro do lar. Não Jesus da cruz, mas aquele Jesus que ilumina os nossos corações. Não a religião que separa, mas a religião que religa ao Criador. Talvez esse seja o elo perdido que assola os lares, que dificulta e que enferma a sociedade de um modo geral? Exatamente. Para estarmos dentro do contexto religioso, há 40 anos, mais ou menos, apareceu no Brasil um sacerdote católico. Era o Padre Peyton. Ele percorreu o país levando uma mensagem católica. Dizia assim: a família que reza unida permanece unida. Veja bem que coisa fantástica. Como a igreja havia percebido que a religião não deveria ser escravocrata, tinha que ser libertária. Então vamos orar juntos, fazer a campanha do Rosário. Nós, espíritas, já fazíamos o estudo do Evangelho no lar.
trazer Jesus para casa, não de uma maneira formal, mas de uma maneira espiritual, para dialogar com nossos filhos, reservarmos uma noite por semana. Será pedir muito a nossos filhos, uma noite por semana? Eu quero meia hora de você. Reunir a família, nós orarmos juntos, eu lhe dou a melhor educação, eu lhe dou o melhor alimento, eu lhe dou a melhor roupa, eu lhe dou a melhor religião, a que eu professo. E isso pode ser de qualquer doutrina religiosa. E trazer Jesus, vamos dialogar, vamos ver os nossos conflitos, o que é que está havendo, o que é que o Evangelho diz a esse respeito. Restaurar a família, cristianizar realmente a família. Esta é a grande proposta. Essa é a proposta. E a gente desmistifica isso, porque eu vejo no jovem hoje, quando nós falamos de religião, quando falamos de Jesus, parece que há uma barreira, porque foi colocado de uma forma, e Jesus tem uma beleza nos seus procedimentos, no seu agir, nas suas atitudes, tão belas, tão emocionantes, tão exemplificantes. Essa psicanalista que eu me referi, a doutora Hannah Wolff, ela diz uma coisa fantástica. Ela diz que Jesus é um vulto tão fascinante que a história não o matou. Periodicamente ele revive. Imaginemos o período hippie. Naquele período hippie que teve Woodstock, né? 1 milhão de jovens, 3 dias em uma fazenda de Nova York, em sexo e droga. Mas os jovens sentiam falta de algo. Esse algo era Jesus. Que fizeram ele? Jesus Superstar, a ópera pop. Mais tarde nós vamos encontrar na cinematografia 2 películas notáveis sobre Jesus, uma de Bertolucci e outra mais recente, Jesus falando aramaico, a língua que ele falava. A humanidade tem necessidade desse arquétipo, um homem que é a nobreza, é bom sem ser piegas, é austero sem ser perverso, é Jesus. Obrigado. Viva Lima. Então, Divaldo, eu vou fazer uma pergunta sob o ponto de vista prático, né? Você viveu na sua infância o dilema de passar pelos fenômenos, presenciar os fenômenos, vivê-los sem compreendê-los, né? E nós sabemos que muitas famílias se deparam com isso, com as suas crianças, com seus jovens dentro de casa, experimentando contatos e com uma compreensão muito pobre disso, né? Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho disso, o que essas pessoas, esses ouvintes, né, que nos ouvem, porque todos, de maneira geral, todos temos ao redor de nós alguma família, algum amigo, e eu presencio muito isso, né? As pessoas ficam sem saber o que fazer, né? E o senhor é um testemunho disso, né? É um modismo. As pessoas mistificaram a imortalidade da alma. Quando aparece um espírito, é um morto. Então a palavra morto tem um sentido pejorativo. Porque não é um espírito, é um ser amigo. Então a psicologia também diz, não, a criança entre os 3 e os 7 anos está no período lúdico da imaginação e concebe muita coisa, sem dúvida. Mas por que não observar se aquele fato é verdadeiro ou se é imaginativo? As crianças veem. Aí estão reportagens nas grandes revistas demonstrando, relatam fatos evidentes. Olhar com naturalidade. E explicar não vai lhe fazer mal nenhum. Tratam-se de seres amigos que estão noutra dimensão. A criança hoje, com o computador, a partir dos 3 anos, consegue digitar, consegue ter jogos, consegue mandar mensagens, porque não pode entender uma coisa lógica como a imortalidade da alma. A dificuldade é em quem elucida, que não sabe elucidar e opta por uma questão de dizer, não, isso é fantasia, isto é loucura do meu filho, ou então ter medo, que é uma coisa infantil, medo. Como é que pode resolver uma realidade através do medo? Eu diria por experiência pessoal, e também em nosso educandário, nós tivemos 25 lares, educamos crianças que vieram para nós como filhos adotivos, 684. Abordar a questão com a naturalidade com que nós falamos de alimentação, com que falamos de escola, e quando a criança assim, eu estou vendo o espírito, ok, dê um abracinho para ele, e pronto. Não dar um valor que torne a criança confliteada, temerosa, porque não há nenhuma razão para temer. E os adultos procuram informar-se. Se eles não sabem, informem-se. Os centros espíritas estão espalhados em todo o Brasil e estão cadastrados pela Federação Espírita Brasileira mais de 10 mil bem orientados.
Aí estão as obras de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns é uma obra sensacional. Encontram-se em quaisquer livrarias, menos aquelas que têm orientação religiosa diferente. Então eu sugeriria isso, encarar o problema com naturalidade para solucioná-lo. Bem, doutor Allan Arquette. Divaldo, o mundo está pessimista, inseguro. Que mensagem você nos daria para tornar a criatura mais otimizada e se libertar dos dramas psicopatológicos da sociedade atual e caminharmos para a paz? O mundo precisa de paz. Que mensagem nos daria? Eu diria que se ame. O amor é a expressão mais elevada do sentimento. Não é importante que nos amem, mas é indispensável que nós amemos. Quando nós amamos esperando resposta, ou temos um problema de libido, ou um problema infantil, não temos maturidade. Quando nós amamos, temos maturidade psicológica. Aliás, a tese não é minha, é de Buda. Sede como sândalo, que perfuma o machado que o fere. Ou de Gandhi. Se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele amou de tal forma que libertou 800 milhões de indianos e paquistaneses do tacão do Império Britânico. Então, nós vamos amar. Invariavelmente, mas eu vou amar e ninguém me corresponde. Mas é ótimo, o problema é dele. Se alguém não me ama, ele é que tem um conflito. Se alguém me odeia, pior para ele. Quando eu odeio, pior para mim. Então a minha mensagem tem sido esta: ame. Seja você quem tem a honra de amar. Seja você quem compreende. E se não receber resposta, ótimo. Você já está bem porque é capaz de amar. Obrigado. Muito bem. Se foi um pouco do orador espírita Divaldo Pereira Franco, uma presença mais do que especial aqui no programa Itapuã em Debate de hoje. Quero agradecer profundamente a presença da mesa, dos nossos convidados que democratizaram os questionamentos. Tenho certeza que o tempo foi curto para que nós pudéssemos extrair um pouquinho mais de Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado ao Ivan Lima, empresário, diretor executivo da Frango Serve e também integrante da Sociedade Espírita Fraternidade. Muito obrigado. Quero agradecer também a presença do Dr. Allan Arquette, que é conselheiro da Federação Espírita do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a presença do Dr. Biratã Arquette, que é o presidente da 14ª União Regional Espírita, que congrega todos os municípios aqui do sudoeste do Paraná. Nós que agradecemos. Finalizando, agradecer também a Regina, a Regina Guimarães, que é integrante do Grupo Diário, também participante da Sociedade Espírita Fraternidade Paraná, que essa seja a primeira de muitas outras participações de todos os convidados aqui. Obrigado. Obrigada a você. E por fim, agradecer imensamente Divaldo Pereira Franco por essa presença iluminada, por toda esta disposição aos 81 anos, mas mais jovem do que todos nós juntos aqui. Divaldo, satisfação imensa, receba o nosso abraço do nosso presidente Fernando Guerra, nosso diretor executivo Ricardo Guerra, enfim, todos os companheiros que fazem a nossa comunicação da Guerra Comunicações acontecer aqui em Pato Branco, também em toda a região, através da Rádio Itapuã, da TV Itapuã Canal 10 e também através do mundo, através do nosso portal www.ualvo.com.br. E as suas considerações finais. Profundamente sensibilizado, agradeço esta honra que me conferem os organizadores da Itapuã em Debates, da organização do nobre presidente que nos veio saudar, pedindo a Deus que abençoe este veículo de comunicação e também os nossos telespectadores, nossos radiovintes, todos aqueles que participam desta mídia voltada para os ideais democráticos, da liberdade e da cultura. Muito obrigado mais uma vez, principalmente para você, meu amigo assinante da TV Itapuã Canal 10, presença ilustre de Divaldo Pereira Franco, que recentemente, aqui no Clube Pinheiros de Pato Branco, proferiu o seminário Encontro com a Saúde e a Paz no Clube Pinheiros. Um pouco do que o Espiritismo tem a contribuir, a divulgar, para que todos nós tenhamos uma vida melhor espiritualmente e fisicamente falando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.